Neville Goddard Universo Quântico apresenta a palestra O Morador no Limiar, de 4 de junho de 1971. Só aquilo que não tem direito de viver deve morrer, e só aquilo que não tem direito de existir deve acabar. E isso não tem nada a ver com qualquer criança nascida de mulher, ou com qualquer flor que já tenha florescido. É algo totalmente diferente do que o mundo suspeitaria, pois você e eu recebemos o maior presente do mundo. Deus se tornou como nós somos, para que possamos ser como Ele é. William Blake. Nisso, recebemos total liberdade para usar mal o dom de Deus. E esse é o seu poder. Vou partilhar convosco esta noite uma experiência minha, e aconteceu há anos, para vos mostrar a única coisa que não tinha o direito de viver e a única coisa que não tinha o direito de existir e que devia ser extinta. De repente, me vi confrontado com essas duas criaturas, uma, a coisa mais monstruosa que você poderia imaginar, e a outra, o ser mais angelical que você poderia imaginar. Aquele que era o monstro, e um ser peludo e monstruoso, e eu seria quase injusto com o mundo dos macacos se o chamasse de gorila ou babuíno, mas a imagem é essa, só que ele era muito mais do que isso. E ele falou guturalmente. Ele olhou para esse ser angelical e a chamou de mãe. Isso me irritou e comecei a esmurrá-lo, e ele se regozijou. Ele adorava a violência. Cada golpe o tornava mais forte. Ele era a personificação de todos os pensamentos e atos malignos que eu já havia cogitado ou expressado. Eu desconhecia totalmente essa minha criação até aquele momento em que tive força suficiente para enfrentá-la, e não posso contar a ninguém a emoção que me permeou quando vi o que tinha feito. Eu criei aquilo que não tinha o direito de existir e deve acabar. Eu criei aquilo que não tinha o direito de viver e deve morrer. Golpes não poderiam matá-lo. Vivia de golpes, ou vivia da violência. Ao olhar para isso, uma emoção permeou meu ser que eu nunca havia sentido antes daquela que me lembro, uma de compaixão e compaixão infinita, que se eu levasse a eternidade para redimir isso, eu o faria. Eu me comprometi e não havia ninguém a quem eu pudesse jurar, não houve testemunha. Algo dentro de mim prometeu redimir esse monstro mesmo que isso levasse à eternidade. Não demorei mais do que uma fração de segundo. A partir do momento da decisão, quando decidi que iria resgatá-lo porque não tinha o direito de existir e naquele momento a coisa toda definhou diante de mim. Ficou cada vez menor, na verdade, levou apenas alguns segundos. E aquela coisa que um momento antes era uma coisa monstruosa murchou completamente diante de mim, mas era tudo energia e energia mal gasta. Ele voltou para mim. Nunca me senti mais forte do que naquele momento em que toda aquela energia que foi usada para construir e criar essa coisa que não tinha o direito de existir voltou para mim, e aqui estou tão poderoso quanto, eu diria, o universo. E esta criatura maravilhosa que era a personificação de todos os pensamentos nobres e amáveis que alguma vez tive, expressos ou não, ela brilhava como o sol. Ela tinha o direito de existir. Ela era a personificação do meu uso, de meu uso sábio e amoroso, e do presente de Deus para mim, e essa coisa monstruosa era a personificação do meu uso indevido do mesmo presente. É isso que, um dia, você enfrentará. Esse é o seu morador no limiar. Todos, em um determinado momento, irão realmente conhecê-lo e conhecê-la, e ela viverá e brilhará, e ele, em um segundo, e simplesmente murchará diante de seus olhos. Não houve perda. Ele não tinha o direito de existir. Mas no nosso progresso, desde o recebimento do dom de Deus até ao pleno uso desse dom com amor, cometemos erros. Não há condenação de quem cometeu o erro. Na verdade, não há condenação. Essa é a única coisa que deixará de viver. É a única coisa que não tem direito de viver. Então, o homem e a criatura mais horrível do mundo, e ele tem o direito de viver. Todos os Stalins do mundo, e eles têm o direito de viver. Todos os Hitlers, e eles têm o direito de viver, e viverão, mas um dia enfrentarão o monstro de sua própria criação, e eles também serão cheios de compaixão para redimi-lo, sem saber que é apenas a personificação de sua própria criação.
própria energia mal utilizada. Tudo retornará para eles, e eles se encherão de poder como resultado do retorno dessa energia. Agora somos informados nas Escrituras. Ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, exceto pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12 versículo 3. Isso vale para todos que andam pela face da terra. Ninguém, e você pode dizer isso em palavras e confessar com os lábios, mas você não sabe disso até que o Espírito Santo o revele dentro de você. Bem, agora, quem é o Espírito Santo? Voltamo-nos para o Evangelho de João. Ele disse: é vantajoso para você que eu vá embora, pois se eu não for, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, não poderá vir até você. Mas se eu for embora, vou mandá-lo para você. João 16 versículo 7. Agora lembre-se de suas palavras, o remetente e o enviado são um. Ele disse: quem me vê, vê aquele que me enviou. João 12 versículo 45. Saí de meu Pai e vim ao mundo. João 16 versículo 28. Nunca estou sozinho. O Pai que me enviou está sempre comigo, mas vocês não conhecem meu Pai e não me conhecem, pois o remetente e o enviado são um. Então, se eu enviar o Espírito Santo, e bem, então você também me verá. Mas agora, irei desaparecer fisicamente, e é isso que você está dizendo a eles. Não um homem, mas o seu conceito de Jesus Cristo é o de um homem externo a você. Chegará o dia em que esse conceito que você agora tem de Jesus, de modo que quando você ouve a palavra Jesus, ela evoca em sua mente alguma presença externa a você, e que deve chegar ao fim. É um momento terrível na vida de alguém que se diz cristão. Quando você vê que a história não é história secular e que tomamos personificações para pessoas, tomamos o veículo que transmitia a instrução para a instrução em si o primeiro sentido grosseiro para o sentido final pretendido, e quando a não historicidade das escrituras é revelado ao homem, e o homem aceita isso para que o conceito físico e visível de Jesus desapareça, e ele desaparece. Que vácuo terrível em sua vida naquele momento! Isso continuará por um tempo, mas agora, porque ele desaparece de você como um ser externo a quem você poderia se voltar e orar e agora não pode, e agora o Espírito de Jesus surgirá dentro de você. É então que vem o Espírito da verdade, e quando ele se levantará? Ele vem como ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5 versículo 2. De repente ele surgirá dentro de você como você, e então você saberá quem é o Senhor Jesus. Quando o Espírito da verdade se desdobrar dentro de você como você, você conhecerá o mistério do Senhor Jesus, e então saberá que o Senhor Jesus é Deus. Você saberá por sua própria experiência interior que Jesus é o Senhor. E quando você lê estas palavras, e então o reino deste mundo se tornará o reino de nosso Senhor e do seu Cristo. Apocalipse 11 versículo 15, você sempre pensou que Jesus e Cristo eram um e o mesmo. Eles estão, em certo sentido, mas aqui no capítulo 11 de Apocalipse, e somos advertidos repetidas vezes. Não acrescentes uma palavra a este livro, nem retires dele nenhuma palavra, com uma ameaça sobre o que acontecerá se nós fazer. Apocalipse 22 versículo 18, 19. No entanto, nenhum livro do Novo Testamento foi mais violado do que Apocalipse. Tenho livros em casa sobre a revelação da Bíblia, e isto é, o livro chamado Revelação. Que interpretações estúpidas! Não mude isso. É tudo visão. Deixe como está e isso se revelará dentro de você. Assim, no capítulo 11 de Apocalipse. Quando o reino deste mundo se tornar o reino de nosso Senhor e do seu Cristo, e agora Cristo é o Messias. Eu vou te dizer quem ele é. O Messias é Davi. Esse é o Cristo do Senhor, pois ele disse: eu vou para o Pai. Estou deixando o mundo e indo para o Pai. Saí do Pai e vim ao mundo. Novamente estou deixando o mundo e indo para o Pai. João 18 versículo 28. Depois volta para o Pai, é Pai, e deve haver um filho que dê testemunho da sua paternidade, e esse filho é Davi.
E Davi um dia estará diante de você e o chamará de Pai. Então você conhecerá o Cristo do Senhor. Então você conhecerá a humanidade, pois a humanidade completamente unida em um único ser e personificada surge como David. Então, tendo desempenhado todos os papéis, eu perdoo todos os papéis. E tendo jogado todos eles, chego ao fim e direi, com Paulo: combati o bom combate. Eu terminei a corrida. Eu tenho mantido a fé. Agora está guardada para mim a coroa da justiça. 2 Timóteo 4 versículos 7, 8. Ninguém, agora, me incomode, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Gálatas 6 versículo 17, não os pequenos estigmas, não, e as marcas, os grandes, maravilhosos e sobrenaturais eventos através dos quais o indivíduo deve passar. Ele deve nascer não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1 versículo 13, e nascido do alto, pois, a menos que você nasça do alto, você não pode entrar no reino dos céus. João 3 versículo 3, não importa quão bom você seja aos seus próprios olhos, e que homem não se considera bom e digno de entrar. Leia o capítulo 16 do livro de Provérbios. As obras de cada um são perfeitas aos seus olhos, mas Deus vê o coração. Provérbios 16 versículo 2. E assim, devido à sua formação social, intelectual e financeira, achamos que ele é digno de bem, certamente ele não teria essas coisas no mundo, ou Deus deve tê-lo amado mais do que aos outros por causa do que ele tem neste mundo. E deve ser, de alguma forma estranha, alguma demonstração do carinho de Deus. Não tem nada a ver com isso. Então, aqui no final, você conhecerá o Senhor, e não o conhecerá como algo externo a você mesmo. Você o conhecerá como seu eu. Deus se tornou como nós somos, para que possamos ser como Ele é. Blake, de Jerusalém. E Ele nos serve, seja nossa vontade boa ou má. Ele espera por nós tão rapidamente com tanta indiferença quando a vontade em nós é má como quando é boa. Agora, o que será? Seus atos imaginais. Cada ato imaginal seu é um ato criativo, e um dia você verá isso. Muito antes de você realmente vê-la personificada, tanto nesta adorável criatura quanto neste monstro horrível, você verá a evidência desta verdade por meio de coisas que acontecem com você no mundo. Você verá as coisas acontecerem e então se lembrará, uma vez imaginei isso. Certa vez, considerei esse ato imaginário e me perdi na crença de que era a verdade. E na medida em que eu realmente aceitei isso como verdade, ele se projetou na tela do espaço e se tornou um fato no meu mundo. No início, não me identifiquei muito bem. Eu não conseguia acreditar que tinha o poder de fazer isso. Então eu tentei, e tentei de novo, e essas coisas se tornaram realidade em meu mundo. Então percebi quem é esse ser de quem falam nas Escrituras. Então somos informados. Por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1 versículo 3. Então, eu descobri quem é este. Ele deve ser minha maravilhosa imaginação humana. Se aquele de quem se fala é Deus, então minha imaginação deve ser Deus, e esse é o ser que tem usado mal de manhã, à tarde e à noite. E então chega o fim. Quando chego ao fim da jornada, e aqui devo, agora, descobrir que sou o Pai, pois o fim é encontrar o Pai, a causa de tudo, e encontrando o Pai, deve haver um filho, e aqui Davi está diante de mim. E não há incerteza quanto à relação entre o menino que está diante de você e você que o vê. Ele sabe que você é o pai dele e você sabe que ele é seu filho. Todo mundo vai passar por essa experiência, eu profetizo para você, independente do seu sexo atual. Na ressurreição estamos acima da organização do sexo. Somos uma irmandade. Todos nós somos irmãos, e juntos, coletivamente, formamos um ser, e esse ser único é Deus Pai. E você, um dia, descobrirá que é o Senhor Jesus, e saberá quem é seu Cristo, conforme falado no capítulo 11 de Apocalipse. Nosso Senhor que agora é Rei sobre toda a terra é seu Cristo.
E seu Cristo é mencionado nas Escrituras como o príncipe de todos eles, que eu, o Senhor, serei seu Deus e Rei, e Davi será seu príncipe. Ezequiel 34 versículo 24 e 37 versículo 25. Bem, se ele é rei, seu filho é um príncipe e seu filho é Davi. Leia nos capítulos 34 e 37 de Ezequiel. Ele afirma isso para todo o sempre, mas o homem, vendo isso como história secular, perdeu completamente o foco. Então, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, exceto pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Espírito da verdade que vem ao homem depois que ele perde o conceito de um ser objetivo, visível e secular chamado Jesus. Mas, a verdade incorporada em um conto entrará por portas humildes. Tennyson. Parece que o homem, no nível atual, não conseguiu compreender esta grande verdade, por isso ela lhe foi contada na forma de uma história. Então mamãe me contou a história quando eu era criança e me contou sobre um Jesus, e agora posso ver uma foto na parede da sala. Foi o massacre dos inocentes. Não sei como mamãe conseguiu isso, mas muitos dias fiquei diante daquela foto e chorei, pensando que alguém poderia ser tão cruel a ponto de pegar criancinhas inocentes e matá-las para alcançar uma criança que eles queriam destruir. Então, eles pegaram todos os homens com menos de 2 anos de idade e os destruíram para alcançar aquele que queriam destruir porque ele foi profetizado como o Rei dos Reis. Ele viria para substituir todos os poderes do mundo. Posso ver aquela foto agora e alguma coisa horrível que mamãe pegou. Onde ela conseguiu isso, eu não sei. Mas, sem saber, tendo ouvido a história, aceitei-a como a mãe a interpretou. Nós tomamos isso como história secular. A Bíblia não é história secular. Não há história secular na Bíblia. Eles ainda procuram os ossos no Oriente Próximo. Eles ainda estão tentando encontrar pedaços de madeira onde ele teria sido crucificado. Eles ainda estão tentando encontrar os pedaços de roupa que ele usava. E o que nos surpreende é que existem pessoas no mundo, pessoas supostamente inteligentes, que lhes dão ouvidos e as revelam para justificar a sua própria compreensão estranha e peculiar das Escrituras. Eu lhe digo, não existe cemitério de Jesus Cristo, exceto no crânio do homem. Esse é o único lugar onde ele está enterrado, e no crânio de cada criança. É onde ele está enterrado. O corpinho que ele usa, e essa é a cruz, e ele a usará enquanto usar um corpo de carne e osso. A morte física não extermina o corpinho. Renova-se, como narra o Salmo 103. Ele renova a nossa juventude como a águia. Salmo 103 versículo 5, a jovem águia. Então, você deixa aqui e, de repente, você se vê vestido. Embora você tenha abandonado um corpo de 90 anos, você está vestido com uma roupa de cerca de 20 anos de idade e em um mundo como este, com problemas exatamente como os problemas que você pensou ter deixado para trás, e 99% de nós que partimos deste mundo, que não despertamos do sonho da vida, nem sabemos que partimos. Eles estão em um mundo como este e nem sabem que se foram. Eles podem olhar no espelho e ver um jovem em vez de um homem de 90 anos, e ainda assim não reconhecer o fato de que algo deve ter acontecido. Eles olham e veem um rapaz de 20 anos, e sabiam que estavam sem cabelo, sem olhos, sem dentes, sem tudo apenas um momento antes, mas ainda não o reconhecem. Eu os conheço, então sei do que estou falando. Você os chama de mortos? Eles estão perfeitamente certos em dizer que você é estúpido porque sabem que não estão mortos. Eles estão bem vivos, então como você pode chamá-los de mortos? E se você disser a eles: você morreu, você sabe. Estive no seu funeral, e como já disse a eles. Fui ao seu funeral. Eu conduzi seu funeral. Eles dizem: você é estúpido. Que funeral? Aqui está ele diante de mim, e ele é um jovem forte, saudável, maravilhoso, e estou dizendo a ele que fui ao seu funeral, dei-lhe um belo funeral católico e o coloquei em solo sagrado, e pedi ao padre que fizesse tudo as pequenas coisas para ele, como sua irmã exigia, e eu paguei as despesas.
Ela não desembolsou um centavo, mas queria todas essas coisas, mas eu amava a minha secretária e fiz todas essas coisas pela irmã dele, não por Jack. Jack não teria desejado essas coisas. Então, eu disse a ele: levei você para Verstraw, Nova York, e coloquei você em uma pequena e adorável sepultura em um belo terreno sagrado, um terreno católico. O padre veio e fez todas essas coisas por você. Ele olhou para mim e riu, porque Jack para mim, embora fosse meu secretário, éramos como irmãos. Jack morreu repentinamente num dia quente do mês de agosto na cidade de Nova York, e eu voltei para o leste e cuidei do funeral. E quando o conheci, 6 meses depois, virei-me para minha cunhada e disse: como você pode dizer que não há sobrevivência quando vê Jack? Ela disse: o que isso tem a ver? Eu disse: você não sabe que ele morreu? Ele morreu há 6 meses, ele morreu em agosto passado. Estamos agora no final de janeiro ou em fevereiro do ano seguinte e ela lembrou que ele morreu, e embora em seu rosto houvesse apenas uma expressão peculiar de espanto, Jack me disse: quem está morto? Eu disse: você não está morto, Jack, mas morreu. E voltei da Califórnia e consegui um funeral católico maravilhoso e adorável para você. Bem, ele achou que isso era a coisa mais estúpida do mundo. Eu disse: venha aqui, Jack, então ele veio obedientemente. Eu disse: olha isso, Al, e o nome dela é Alice, eu sempre a chamei de Al. Eu disse: veja isto. Então coloquei minha mão em sua coxa. Eu disse: veja, ele é sólido. Ele é real. Isto é carne e sangue. Minha mão não passa por isso. Isso não é uma teia de aranha. É real. E Jack fez exatamente o que teria feito aqui. Ele fez isso indicando: tire sua mão de mim, ou exatamente. Não há poder transformador na morte. Se você é um ladrão aqui, você é um lá. Se você é um idiota aqui, você é um idiota ali. A única coisa que difere é que se você está cego agora, você não está cego, você está renovado, como a águia. Sua juventude se renova, então você não fica sem o braço, sem os dentes, sem o cabelo, sem essas coisas. Todas estas coisas se renovam contemplando o ser que é eterno. Você realmente contempla, e em pouco tempo você está vestido com uma roupa sólida e maravilhosa, exatamente como a que você tinha quando tinha 20 anos aqui. Não falta nada. Mas isso ainda não o levará ao reino dos céus. Você deve nascer do alto. Pois, a menos que você nasça do alto, você não pode entrar no reino dos céus. E esse nascimento é literal, direto do crânio do homem. Um dia você o sentirá. Disseram-lhe que isso vem com a 7ª trombeta. E de repente você ouve. É o vento mais sobrenatural que você já ouviu. Como disse o poeta: todas estas coisas me foram preditas. Nada eu poderia prever. Mas aprendi como o vento soaria. Depois que essas coisas deveriam acontecer. Edward Thomas, de A Nova Casa. E você certamente aprende depois que o vento chega. Você sente e ouve, e de repente você está acordando, acordando e acordando. E você está acordando onde? Em seu próprio crânio. E você sabe que seu crânio é uma tumba, e você sabe disso. Você sabe que é um sepulcro, e a única razão pela qual você está nele é que alguém deve ter pensado que você estava morto, porque aqui está você. Você está sepultado e está selado. Não há escapatória. Você está sozinho. Não há vigia, ou você está sozinho. Então você sobe dentro do seu próprio crânio, e você está totalmente crescido. E então você tem uma sabedoria intuitiva sobre como sair, e ninguém remove a pedra do lado de fora, como ensinado pelos nossos sacerdócios do mundo. Faz você. De dentro,
você empurra, assim como uma criança empurra de dentro, e então algo cede, e algo rola para longe e aparentemente de fora, mas é tudo por causa do seu esforço de dentro. E você sai, empurrando-se para fora de um pequeno buraco. E a primeira coisa que sai é a sua cabeça. Isso vem primeiro, depois você se espreme e então puxa a parte restante de você e olha para trás, para aquilo de onde você veio, e esse é o seu sepulcro. Foi lá que você foi enterrado o tempo todo. Foi aí que você estava sonhando o sonho da vida e achou que era real. E quando você sai, tudo o que é dito na história de Jesus no Evangelho sobre o nascimento você vivencia em uma experiência na primeira pessoa do singular, no presente. A criança, que é apenas um sinal do seu próprio nascimento e que Deus nasceu. Foi Deus quem foi enterrado em você. É Deus cujo nome para todos sempre é, Eu Sou. E esse é Jesus. Esse é o único Jesus no mundo. Meu nome para todos sempre é Eu Sou. Êxodo 3 versículo 15. Quem está falando? O Senhor Deus Jeová. Agora, no livro de João, estas maravilhosas e ousadas afirmações do Eu Sou. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. João 14 versículo 6. Eu sou a luz. João 8 versículo 12 e 9 versículo 5. Eu sou a porta. João 10 versículo 7 e 9. Eu sou a videira verdadeira. João 15 versículo 1. Todas essas afirmações ousadas do Eu Sou. Ele disse: Eu sou o único caminho verdadeiro e vivo. Hebreus 10 versículo 20. Um dia você experimentará isso. Não há outro caminho para o Pai, exceto através do Espírito Santo, que só vem depois que você perdeu a crença em um Salvador externo. E posso contar por experiência própria? É um momento horrível no tempo. Cresci como fui num lar cristão maravilhoso, onde mamãe viu que todos nós tínhamos uma base sólida quanto à história, porque mamãe acreditava que a história era verdadeira conforme ela ensinava, o meu pai acreditava que era verdade, e todos nós ouvimos isso do colo de nossa mãe, e acreditávamos que era verdade. E quando ouvi que não era história, e quando ouvi falar da não historicidade da maior história alguma vez contada, o meu mundo desabou. Eu não sabia para onde me virar. Eu não tinha Deus então. Eu estava sem nada a quem pudesse recorrer e me agarrar, e, que vazio se apodera de um homem naquele momento. Então, lhes é dito. Agora seus corações estão angustiados. Leia no livro de João, capítulo 14. Embora eu tenha dito que devo ir embora, vocês estão tristes, mas se eu não for, o Espírito da Verdade não poderá vir até vocês, mas se eu for, vou-lo enviarei, porque vou para o Pai, e o remetente é o Pai, e o enviado é um com o Pai. Então, ele envia seu Espírito para você. Quando de repente você perde todos os conceitos externos de Deus, então o Espírito vem, e o Espírito se revela dentro de você como você. E então você saberá quão verdadeira é a história cristã. E a história cristã é apenas o cumprimento do judaísmo. Tudo foi predito no Antigo Testamento, mas eles não conseguiam entender naquela época, assim como não entendem hoje, porque quando aconteceu em alguém é que ele contou, e não era isso que eles estavam procurando. Eles procuravam um Salvador externo que pudesse vir e destruir seus inimigos físicos e estabelecer Israel como uma potência poderosa. E essa não é a história. Quando você perde todos os conceitos de causa secundária, então Israel não tem inimigo. Quando um homem não tem outro ser a quem possa recorrer, e ele não pode recorrer a outro, e então ele fica livre da tirania das causas secundárias. Mas o primeiro choque que se abate sobre o homem é quando ele realmente descobre que não se trata de história secular e, no entanto, mais verdadeira do que qualquer coisa alguma vez registrada neste mundo de César, porque toda a história do mundo é apenas uma opinião escrita séculos após o acontecimento. Todos os nossos eventos históricos são escritos após o evento. Mesmo quando são escritas como obras contemporâneas, elas diferem. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, e você e eu só temos que nos lembrar da Segunda Guerra Mundial.
Leia os livros sobre a Segunda Guerra Mundial. Se um britânico escreveu, então Montgomery foi o general notável. Se foi um americano que o escreveu, foi Eisenhower. Se foi um alemão que o escreveu, foi Rommel. Se foi um russo que o escreveu, foi Stalin. Todos esses homens escreveram isso, e ainda assim são os mesmos fatos. Estamos a olhar para os factos, e no entanto, ao tentar colocar os fatos no papel e chamar-lhe história, eles estão tão distantes uns dos outros como os polos. Se isso aconteceu na nossa geração, imagine o que acontece depois de 3, 400 ou 500 anos. Eu lhe digo, a Bíblia não é uma história secular, é a história da salvação. O sonho está acontecendo na eternidade, mas eles devem ser reproduzidos aqui em nós enquanto somos gerados na terra, pois ninguém pode alcançar a bem-aventurança se não for gerado na terra. William Blake. Então, aqui está a experiência mais maravilhosa que você poderia ter, encontrar-se vestido de carne e sangue, porque enquanto você anda na terra em carne e sangue, que se decompõe, essa coisa imortal vai acontecer dentro de você, e então imortal você se levantará e saberá quem você é. E você saberá que você é o Senhor Jesus. Então, em seu mundo, você contará isso, e antes de partir deste mundo pela última vez, depois após o nascimento do alto, sua morte física é o fim de sua jornada. Chega de restauração, apenas mais uma vez, você agora é um com o Pai. E enquanto isso acontecer com você, você contará, e há pessoas no mundo que verão você e saberão que você é o mesmo ser que eles conhecem, mas sabem que você é Deus. Eles saberão que você é Stanley e ainda assim saberão que Stanley é Deus. Eles saberão que você é Jean e saberão que Jean é Deus. Só existe um Deus, e esse Deus é todo ser que desperta. É Deus se expandindo, e é preciso tudo junto para formar o único Deus. Então, ninguém, e mais isso significa ninguém, e pode dizer que Jesus é Senhor, exceto pelo Espírito Santo. E isso vem depois da desilusão, e então você percebe que não há história secular nas Escrituras. E que vazio surge para quem faz a descoberta. Mas é só por pouco tempo. Ouça as palavras. Daqui a pouco vocês não me verão mais, e daqui a pouco vocês me verão, porque eu vou para o Pai. João 14 versículo 19. E eles se perguntaram: do que ele está falando? Daqui a pouco vocês não me verão mais, novamente daqui a pouco vocês me verão, porque eu vou para o Pai. Ele volta para a fonte de tudo, ele é um com o Pai. Mas agora você que perdeu a visão física de um Salvador externo a você receberá em seu lugar o Espírito da Verdade, pois ele se define como a verdade. Então, se ele envia o Espírito da Verdade, ele está enviando a si mesmo. Agora, quando o Espírito da Verdade entra em você, então Jesus se revela dentro de você. E tudo o que é dito sobre ele, você vivencia como você mesmo. Então você saberá quem você é. Então, no final, só existe Jesus, e nada além de Jesus. E Jesus é o Senhor Deus Jeová e seu Cristo, que é a soma total de todas as experiências da humanidade personificada como um único jovem, e esse jovem surge como Davi. Então, quando você lê Nosso Senhor, que agora é Rei de todos e seu Cristo, então o livro termina, e o último livro da Bíblia termina com estas palavras: Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22 versículo 20. Deixe acontecer. Vem, Senhor Jesus. Mais um aviso vem logo antes disso. Não acrescente nem retire nada das palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22 versículo 18, 19. Mas apesar do aviso, fazem-no de manhã, à tarde e à noite. Mas eu te digo, a coisa mais impossível registrada aí, você vai vivenciar. Eu experimentei as Escrituras. Estou apenas compartilhando com vocês minhas experiências. Não estou teorizando ou não estou especulando. Se me contaram no início dos tempos, devo confessar que tinha esquecido, pois é simplesmente o retorno da memória. Assim, o Espírito da Verdade é chamado de Consolador. Ele é chamado de Conselheiro.
E então lhe é dito que, quando ele vier até você, ele trará à sua lembrança tudo o que eu lhe disse. João 14 versículo 25. Então, ele é um lembrador. Então, o homem se lembra. Então, quando você realmente confronta David, não é algo que acontece pela primeira vez. Você sempre foi o pai dele, então deve ter sofrido de amnésia total, porque é como o retorno da memória. Você pode imaginar alguém neste mundo que olha diretamente para sua esposa, que deu à luz seus filhos, e na verdade não consegue reconhecê-la? Agora, isto não é uma teoria, e estes são fatos. Tem gente que tem um pouco de amnésia parcial, mas há casos de amnésia total onde ele simplesmente não conhece o pai, a mãe, os filhos, a esposa, os amigos, ele não conhece ninguém. E você pode bater na cabeça dele e dar-lhe todos os choques do mundo, mas não pode trazer de volta a memória. Bem, o Espírito Santo trará à sua lembrança tudo o que eu lhe disse. E o que eu te disse é: Tu és o Senhor Jesus. Você é o Pai da humanidade. A humanidade coletivamente, personificada como um ser único, surge como Davi. Isso é quem você é. Agora, quando o seu conceito de um Deus externo a você desaparecer, e você tiver apenas um pequeno intervalo de tempo sem saber para onde ir, como um navio sem leme, mas o Espírito virá nesse intervalo. Nesse intervalo ele enviará o Espírito da verdade. Então o Espírito se agitará dentro de você e você perceberá o que eu lhe disse, porque você experimentará isso na primeira pessoa do singular, em uma experiência de tempo presente. Experimentar o quê? A história do Evangelho. E você saberá quem é Jesus. Mas todos irão. Então, deixe-me repetir o que disse no início. Só deve morrer aquilo que não tem direito de viver, apenas aquilo que não tem o direito de existir deve ser eliminado. E isso não tem nada a ver com nenhuma criança, não importa o quão vil ela seja neste mundo. Isso foi feito com amor. Tudo no mundo que você vê ao seu redor, e isso é feito com amor. Você nunca teria feito nada se não tivesse amado. Mas você está criando algo que não tem o direito de existir, e um dia você irá confrontá-lo, e é apenas a personificação de suas energias malgastas e energias com as quais você foi desenfreado e jogou fora como se as tivesse para sempre. E você faz. Ele deu a você. Sim, até mesmo para gastar mal, e assim você gasta mal a energia, mas você irá confrontá-la. Mas deixe-me confortá-lo. Não demorará mais de um segundo para resgatá-lo, e não a eternidade. Mas você não pode brincar com isso. Mas, posso lhe dizer, você não vai. Você fará uma promessa, não porque haja alguém ouvindo e ninguém está ouvindo, e está tudo dentro de você, e então você conhecerá as palavras quando o Senhor jurou a Abraão. Não havia ninguém a quem ele pudesse jurar, então ele não poderia jurar por outro. Então, ele jurou sozinho. Você vai jurar por si mesmo. Ninguém é seu par e você fará um juramento de que eu o redimirei se isso levar à eternidade. E a eternidade entrará em colapso em um segundo, e todo o ser monstruoso murchará diante de seus olhos. E a energia que o deu vida volta para você. Não há perda de energia. E então ela, e sua gloriosa criação, e brilhará como o sol. Então tudo desaparecerá. Então, aqui esta noite, espero ter tirado de você, e nos anos em que tenho conversado com você, e o seu Jesus histórico. Se não, bem, então ele não foi embora. Espero que sim. Se por acaso consegui tirar de você a historicidade das Escrituras e lhe causei um momento de escuridão e um momento de desespero, eu me alegro. Porque nessa ausência quando ele vai, é só por um tempinho, depois ele volta, mas agora ele vem como o Espírito Santo. E ninguém saberá, e pode saber, e pode dizer, e que Jesus é Senhor, exceto pelo Espírito Santo. Pois, se ele for embora, enviará o Espírito Santo. Se ele não for embora, o Espírito Santo não poderá vir até você. Então, enquanto o homem se apegar ao seu pequeno Jesus externo como algo a quem ele pode recorrer e fazer uma pequena cruz, colocá-lo na cruz,
colá-lo na parede e fazer o sinal da cruz para dar sorte, e é isso que eles fazem. Como contanto que você faça isso, você ainda segura algo do lado de fora. Então, se eu posso dizer Deus, Senhor, Jesus ou qualquer um desses lindos nomes e de alguma forma despertar dentro de você a sensação de algo que existe fora de você, então não consegui ir embora. Mas se eu puder mencionar estas palavras e você não pular para fora, e não puder recorrer a outro, então ele se foi, mas apenas por um breve período. Leia atentamente. Você encontrará as palavras que citei esta noite no capítulo 16 de João. Você os encontrará também no capítulo 14 e no capítulo 15. A menos que eu vá embora, o Consolador, e ele é chamado em uma tradução, e o Conselheiro em outra, mas ele iguala isso ao Espírito da Verdade. Eu te enviarei o Conselheiro que é o Espírito da Verdade. E quando ele se identifica com a verdade, ele está enviando o seu Espírito, e a letra mata, o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3 versículo 6. Então ele enviará aquilo que tornará Jesus vivo dentro de você, e vivo no sentido de que você se torna Jesus, mas você não muda sua identidade. Você ainda é o mesmo ser que é, e aqueles que têm o privilégio de vê-lo enquanto você ainda caminha nesta terra como Deus, ainda assim, como o ser que conhecem e não podem negar a experiência porque a viram. É algo completamente diferente de tudo neste mundo. Eles veem você e sabem que você é Deus. É algo fora deste mundo. Como ele disse: Eu não sou deste mundo. Eu sou de cima. Você é de baixo. Você é deste mundo, e eu não sou deste mundo. João 8 versículo 23. Então, quando você o vê, ele não é deste mundo, então você o verá como Deus, e ainda o conhecerá como seu amigo e seu irmão. Pois, no final, somos todos irmãos e todos amigos, e todos o mesmo Deus e Pai de um ser único, que é Davi. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de encerrar o áudio de hoje, convido todos a serem membros do canal. O custo é bem pequeno, e isso ajudará com o meu trabalho. Curtam e compartilhem nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso a esses ensinamentos. Muito obrigada!